Com o capítulo 236 de Jujutsu Kaisen vindo à tona, com uma sincera explosão de sentimentos, temos informações que mudam totalmente o conceito por trás de algumas coisas. Não só um novo modo de usar o clivar ou desmantelar, mas também o reequilíbrio do mundo sendo feito com Sukuna o desequilibrando. Sem Gojo, as opções realmente se tornam escassas. Então, pensando nessa situação, eu desenvolvi uma, entre aspas, teoria que já vinha passando bastante tempo na minha mente. Óbvio, caso Gojo perdesse, que foi o que aconteceu. Para entendê-la, precisamos entender 4 pontos muito importantes. Primeiro, qual é o atual poder do lado das maldições e dos humanos? 2. O estado atual de Sukuna. 3. Como funcionam os dedos de Ryomen Sukuna. E 4. Como funcionam as habilidades de Nobara Kujizaki e qual a chance dela estar viva. Vamos começar então pelo capítulo 3, onde Gojo nos explica o seguinte, abre aspas, na Era de Ouro do Jujutsu, os feiticeiros aprimoraram suas habilidades e finalmente derrotaram. Com o título de Sukuna, ele atravessou as eras, até após a sua morte, como um objeto amaldiçoado. Nós não éramos capazes nem mesmo de destruir seus cestos mortais preservados em sua adipocere. No capítulo 2, Gojo conversava com Yuji sobre o amuleto amaldiçoado que ele havia engolido e explica da seguinte forma, abre aspas, deixa eu te explicar desde o início. Este objeto amaldiçoado que você engoliu, existem 20 deles ao todo. Temos 6 conosco. Sukuna tinha 4 braços. Em seguida, Gojo joga o dedo para cima e usa o seu vermelho, atacando ele contra a parede. Em seguida ele explica, abre aspas, como pode ver, não dá para destruir isso. A cada dia que passa, ela fica mais forte. Se você morrer, a maldição que está dentro de você morrerá também. No capítulo 220, Yuto Kotsu questiona Anjo sobre se ele conseguiria também se transferir de corpo, assim como Sukuna fez com Megumi. Anjo responde da seguinte forma, abre aspas, o motivo pelo qual eu e muitos outros feiticeiros antigos aceitamos a proposta de Kenjaku foi justamente porque nenhum de nós sabia como se transformar em um objeto amaldiçoado após a morte, e ainda continuamos sem saber. Para o anjo caído Sukuna é diferente. Depois de experimentar a morte, ele deve ter aprendido uma forma de dividir sua alma em um objeto amaldiçoado. No capítulo 222, Sukuna está nos seus preparativos para enfrentar Gojo e recebe de Uraumi mais 4 de seus dedos. E no meio disso faltava apenas um, o 20º dedo de Sukuna, que provavelmente estava com Satoru Gojo. Então Sukuna faz a seguinte afirmação, abre aspas, não se preocupe com isso, se for só um dedo, aquilo pode servir de suplemento. E pensar que ele guardou meu corpo como um Shinbutsu? Kenjaku? Não, foi o Tengen. Quanta ironia, ou talvez... Ele come seu corpo para suprir a falta de seu dedo. E tudo passa a fazer sentido junto com a explicação da alma feita por Kenjaku lá em Shibuya, onde ele explica para Mahito da seguinte forma no capítulo 92, abre aspas, você teorizou que a alma vem antes do corpo, mas o corpo é a alma e a alma é o corpo. Caso contrário, o fenômeno das memórias entrando em minha mente, mesmo depois de trocar de hospedeiro, não poderia ser explicado. Com tudo isso entendemos o seguinte, os 20 dedos de Ryomen Sukuna são a sua alma divididas em amuletos amaldiçoados. Ou seja, cada dedo tem uma ligação direta com o outro. Até por isso, Gojo compara Yuji Tadori com Sukuna em seu corpo como um radar de dedos. O corpo comido por Sukuna, seu corpo original, e por ser justamente esse, preservado em um Shinbutsu, serviu como um suplemento que iria de certo modo suprir a falta do dedo que faltava, já que a alma é o corpo e o corpo é a alma. Ou seja, aquele Shinbutsu também tinha uma parte da alma de Sukuna, de certo modo imbuída nele, já que ficou por muito tempo com sua alma ali preservada. Certo, já entendemos como funciona a alma, a divisão dela por parte de Sukuna e o status atual de poder do Xamã, 20 dedos mesmo faltando um. No corpo de Megumi, Sukuna está em um momento interessante, onde a grande maioria dos Shikigamis foram exorcizados, junto ao maior vilão de qualquer Xamã, o General Divino Mahoraga. Mas ainda assim, Sukuna tem as sombras que herdaram toda essa energia amaldiçoada daqueles que foram derrotados. Ou seja, os Shikigamis que caíram passaram sua energia para aqueles que ficaram. E também possui a própria técnica amaldiçoada, o Santuário,
agora até mesmo capaz de cortar algo em um espaço seleto. No momento, a única coisa que Sukuna está incapaz de fazer é expandir o seu santuário malevolente, a sua expansão de domínio, já que ele expandiu várias vezes em sua batalha com Gojo, ficando até mesmo exposto ao Murioku Shodo feiticeiro por um período, sofrendo danos severos em seu cérebro que precisariam de tempo para serem completamente curados. Mas ainda assim, Sukuna está pronto para enfrentar seus próximos adversários, e a lista realmente é extensa. Kinji Hakari, Yuto Kotsu, Hajime Kashimo, Max Zenin, Yuji Tadori, Takuma Ino, Mei Mei, Utahime Ori, Yoshinobu Gakuganji e praticamente todos os alunos da escola de Kyoto. Os feiticeiros também têm algumas baixas, como Hana Kurusu, a Angel, que não poderá mais batalhar, Todo que perdeu sua mão, e Toji sem seu braço. Temos algumas incógnitas, Hiromi Higuruma ou Fumihiko Takaba, que são pessoas que a gente não sabe exatamente o que querem ali. Mas algo interessante é que Hajime Kashimo já tomou a dianteira e partiu diretamente para Shinjuku para enfrentar Sukuna, assumindo o confronto que era de Gojo. Lembrando que por várias vezes, Hajime afirmou que tinha algo que estava guardado somente para Sukuna. Ou seja, talvez uma habilidade que só possa ser usada uma vez, ou talvez algo tão luxuoso em sua visão que não deveria ser usado de forma promíscua ou com pessoas que ele considere, entre aspas, indignas. Enfim, isso só vamos saber de fato quando a luta realmente começar. Mas vamos ao que interessa. Satoru Gojo falou com gente morta, pessoas que já morreram durante a obra. Yaga, Hikomanai, Kuroi, Nanami, Haibara, Geto, e de algum modo deixou as coisas com Shoko, a única do trio lá de 2007 que ainda estava viva. Existia outro algo que Gojo deixou para trás, como dito antes, o dedo de Ryomen Sukuna, que provavelmente está com Shoko. E quem não apareceu nessa situação foi talvez a única personagem que poderia de certo modo se aproveitar da situação, Nobara Kujizaki. Em nenhum momento a Xamã aparece na despedida de Gojo, o que dá a entender que ela está de fato viva. Houve um questionamento para mim lá no Facebook, onde um rapaz perguntou sobre a Tsukumo, a Mai e o Kokichi, 3 pessoas que morreram, mas não estavam lá com Gojo. Todos que estavam ali eram pessoas que Gojo realmente conheceu e conversou de forma mais aprofundada, no caso tendo laços com as pessoas. No caso do Toji, que aparece de fundo, de certo modo, os dois até mesmo se entenderam, ou foram os primeiros a fazerem um ao outro se sentirem de certo modo vivos como humanos lá no incidente com a receptáculo. E bom, no caso da Yuki, do Meshamaru ou da Mai, Gojo nunca foi próximo de nenhum deles. No caso da Yuki e do Kokichi, nem mesmo chegaram a conhecer diretamente o Xamã. Então eles não estarem esperando por Gojo seria sim o natural acontecer. Já no Barakujizaki, que era aluna de Gojo, alguém que ele precisava proteger e garantir a juventude, era óbvio que se ela tivesse morrido em sua ausência, Gojo com certeza iria querer entender como ele estaria se sentindo, e também de algum modo talvez se desculpar pela ausência. E como isso não aconteceu, há uma grande chance da Nobara ainda assim estar viva. Talvez, como muitos teorizaram, viva com o seu rosto ferido, mas ainda assim ela tem ressonância, até que é amaldiçoada capaz de ferir a alma estando a uma longa distância. No capítulo 123, Nobara usa ressonância em Mahito. No caso é uma cópia do corpo original, mas ao acertar o alvo, o corpo original recebe o golpe em sua alma, com a energia de Nobara viajando até ele. E a explicação foi a seguinte, abre aspas, a Kujizaki usou a ressonância para acertar a alma de Mahito pelo seu corpo. Como resultado disso, a ressonância iria transmitir do sósia para a alma original. Além disso, o dano dado à alma original seria então passado de volta para o sósia. Mahito chega até mesmo a citar que Nobara seria sua inimiga natural, tanto que o próprio fica um tempinho sem conseguir se mover direito, com sua alma de fato ferida. O problema seria a potência da energia amaldiçoada de Nobara Kujizaki, uma energia que não era capaz de exorcizar nem mesmo o Mahito. Porém, uma pintura da morte como os irmãos de Chozo eram muito afetados pela habilidade, ganhando grandes danos, ao ponto de cederem à loucura de Kujizaki. No caso de Nobara atacar o dedo de Sukuna com sua ressonância, sozinha, sem a ajuda de ninguém, seria algo de fato perigoso, já que ele estaria encostando na alma de Sukuna com sua energia amaldiçoada. E como vimos pelo capítulo 30 com Mahito,
Sukuna tem um controle sobre a alma que supera qualquer xamã da modernidade, ao ponto de conseguir ferir até mesmo quem se conecta consigo por meio da alma. Em uma batalha com Nanami no capítulo 23, Mahito nos explica o seguinte, abre aspas, mesmo xamãs conseguindo proteger seus corpos com energia amaldiçoada, eles não conseguem proteger a alma. Para começo de conversa, é impossível proteger a alma, uma técnica que não reconhece a própria alma. Mas parece que você, Nanami, inconscientemente estava cobrindo a sua alma com energia amaldiçoada. Se não tivesse feito isso, eu teria tocado a sua alma. Isso significa que Ryomen Sukuna sabe exatamente o formato de sua alma, ao ponto de não só protegê-la com sua energia amaldiçoada, mas atacar com ela usando suas técnicas inatas. Se Nobara usar a ressonância em um dos dedos, ela tem grande chance de se conectar com a alma de Sukuna e ficar suscetível a ser acertada por um clivar ou um desmantelar. Mas como dito antes, temos coisas interessantes para serem usadas, como a energia reversa de Shokugeki, o conhecimento sobre a morte no Barakujizaki, afinal, de certo modo, ela morreu por um período, e também os power-ups de poder que o Tahei Gakuganji podem dar com suas habilidades, onde com um domínio simples, poderia tornar Nobara um verdadeiro empecilho para Sukuna, afetando diretamente sua alma, tendo uma pequena chance de buscar Fushiguro Megumi em algum lugar lá dentro, colocando o corpo de Sukuna em um estado novamente de conflito interno, junto com a alma de Megumi, já que ainda assim são duas almas em um único corpo. Talvez ver Kujizaki viva seja algo que traga Fushiguro de volta, mas para isso dar certo, Sukuna deve estar focado em algo também em seu mundo físico. Ou seja, lá em Shinjuku, alguém deverá estar lutando com ele, seja essa pessoa Hakari, Yuta, Maki ou Hajime. Até mesmo a luta em grupo após a batalha de Hajime poderia ser cogitada, tanto que o próprio Kenjaku diz no capítulo 22 o seguinte, abre aspas, caso Satoru Gojo perca, só terão alguma chance de vencer Sukuna no fim da batalha dele com o Gojo aqueles alunos da escola Jujutsu, principalmente a força principal liderada por Yuto Kotsu. Desde o início, a derrota de Gojo era 100% cogitada, até mesmo pelo próprio Gojo, pelos níveis de poder principalmente. Não havia como saber quem realmente iria sair como vencedor. Sukuna, durante toda a luta, se segurou para poder guardar recursos caso tivesse que enfrentar os xamãs em sua vitória. Já Satoru Gojo poderia fazer o que quisesse contanto que vencesse. Para os alunos da escola, as preocupações ficaram em 3 lugares: a luta de Gojo, os movimentos de Kenjaku e talvez uma aparição de Uraumi, que eles consideram também como um monstro. O jogo agora deve partir da seguinte ideia: uma luta livre de Hajime com Sukuna, talvez progredindo para uma luta em grupos de Maki, Yuta e Hakari, enquanto Nobara retornaria para destabilizar a alma de Sukuna através de seu último dedo que provavelmente está com Shokugeki agora, tentando trazer a alma de Megumi de volta. Na pior hipótese, podemos ter uma surpresa da Jiji, afinal ainda temos esse idiota, Kumihiko Takaba. E sim, eu tenho muito medo dele e da Jiji achar que fazer uma piada comparando o Gojo a um boneco de Lego seja realmente algo engraçado.